Olá, amigas e amigos, estamos de volta, com o nosso canal no YouTube Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Hoje eu vou seguir falando um pouco mais sobre pulsão para vocês, tema que comecei a semana passada, que foi o nosso primeiro vídeo, e dizer do prazer de estar novamente aqui com vocês e pedir que quando vocês acessarem o nosso canal, se inscreva, dê o like, acione o sininho das notificações para que o YouTube possa enviar para mais pessoas, mais pessoas ter acesso aos nossos conteúdos, aos nossos trabalhos aqui, eu queria hoje iniciar fazendo uma pequena retificação em relação ao vídeo passado. Uma informaçãozinha aqui importante. Quando eu estava falando da pulsão e as primeiras formulações de Freud a respeito das pulsões, eu disse a vocês que o primeiro suplemento de metapsicologia, ou seja, os artigos fundamentais, os conceitos fundamentais de Freud, a respeito da pulsão, ele colocou lá na interpretação dos sonhos. E aí eu falei uma data, primeiro foi dizer 1905, isso 1907, mas na realidade não era 1905, é 1900. A interpretação dos sonhos é 1899, 1900. E em 1905 Freud lançou um outro trabalho muito importante, que são os 3 ensaios sobre a sexualidade, tá? Feita essa pequena correção, tá? Então a gente data aí corretamente e precisa no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é 1899, 1900, você vai ter as primeiras formulações de Freud sobre metapsicologia, E posteriormente, em 1915, ele vai trabalhar o artigo pulsão dentro dos artigos de metapsicologia, que é um dos temas de metapsicologia, ou seja, repetindo que metapsicologia são os conceitos fundamentais da psicanálise, é assim que Freud designou, tá? Então, fica aí essa retificação. E outra coisa, como vocês estão vendo aqui, eu gosto muito desse espaço de minha casa, um espaço de um quintal, que tem um jardinzinho, eu acho muito agradável isso. Agora, eventualmente, a gente tem sons que se intrometem, digamos assim, o som ambiental, digamos assim, os sons do ambiente e os sons pulsionais. A semana passada tivemos um sirene de bombeiro, De lado de minha casa tem uma escola, eventualmente vocês vão ver alguns ruídos assim, mas tudo bem, tranquilo, são sons do ambiente, a gente convive com isso, é um espaço mais aberto, Mas eu acho muito agradável, é bem legal, tem um ventinho batendo no rosto, é ótimo aqui dentro. Bom, feito isso, e mais uma vez pedindo a vocês para se inscrever e dar o like, eu queria hoje falar de um aspecto importante da pulsão e da própria questão da teoria psicanalítica, que é esse caráter paradoxal com que os temas que nós trabalhamos em psicanálise, o inconsciente, pulsão, a linguagem, ele se articula na psicanálise. Para isso eu selecionei 2 textozinhos aqui, desse livro aqui, que é do Ivan Correia, certo? Do Ivan Correia, a psicanálise e seus paradoxos. O Ivan Correia é um psicanalista aqui do Recife, uma figura extraordinária, a quem eu presto aqui minha homenagem e vou dedicar esse vídeo de hoje para ele. Ele é um psicanalista assim, que é muito importante para a formação de gerações de psicanalistas e da minha geração, Uma grande figura, uma pessoa assim, com quem eu aprendo muito, seja nos encontros presenciais, agora com dificuldade em razão da pandemia, seja com seus livros. Ivan tem ótimos livros, esse livro você pode encontrar no Centro de Estudos Freudianos do Recife, onde tem todos os livros de Ivan lá. E eu recomendo, são livros ótimos. O Ivan trabalha muito a questão da lógica. Ivan, além de psicanalista, psicólogo, filósofo também, matemático, ele trabalha muito a questão de lógica e psicanálise, É uma das pessoas que trabalha de maneira muito interessante, inclusive a maneira como eles expõem, como essa mensagem chega até vocês, são temas complexos e ele traz mensagem muito interessante. Eu vou recolher aqui na página 106 e na página 108 de um capítulo dele, fazer uma pequena leitura aqui para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Esse caráter dialético entre pulsão e linguagem, Ou pulsão e representação, como colocava Freud, Lacan colocava aí
a questão do significante, e Freud falava das forestéticas, das representações. Então eu vou tratar um pouco isso aqui, né, a partir desses trechos de Ivan, e para a gente pensar um aspecto muito importante. Então o título desse capítulo é A Morte, é uma palavra só, a morte, que mostra a questão do par ordenado, da dualidade e da dialética, não é? Entre essa questão da pulsional, porque Freud vai posteriormente dizer que a pulsão ela é fusionada. No primeiro momento, Freud expunha a questão da pulsão como se fosse assim dos grupos pulsionais, não é? Primeiro ele chamou pulsões sexuais e pulsões de autoconservação do eu. Posteriormente ele agrupou isso em pulsões de vida e pulsões de morte, não é? E mantendo ainda um pouco dessa questão de grupos pulsionais, mas em seguida ele entende que a pulsão é uma, certo? Ela é fusionada, certo? Com um objetivo que se chama pulsão de vida, que é uma pulsão conjuntiva, e outra pulsão de morte, que é uma pulsão disjuntiva, tá? É como ele usava como ilustração, particularmente o Lacan usou isso como ilustração, uma folha de papel. Uma folha de papel você tem frente e verso, não é? O que você não pode é separar uma parte da outra. Uma frente pode ter uma escritura, o verso pode ter uma outra escritura, mas o papel é um só. Ele nunca se separa da frente e verso. Assim é a pulsão. A pulsão é como se fosse uma folha de papel. Uma se inscreve como pulsão de vida, outra como pulsão de morte. Isso forma uma dialética, tá? E essa inscrição quem vai dar é o significante, é a linguagem, certo? Mas elas não se separam, estão juntas. Então, Ivan propôs esse capítulo chamando de A Morte, juntando essas duas palavras, amor e morte. Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Então deixa eu começar além desses trechozinhos aqui do que Ivan nos coloca, né? Para a gente discutir rapidamente essas coisas. Bom, a primeira trecho que eu selecionei aqui é na página 106, onde Ivan diz o seguinte: pulsão de vida e pulsão de morte formam uma pulsão que é fusionada. Uma é o encanto do amor, a outra é o desencanto da morte. Levamos a vida entre o encanto e o desencanto, entre o amor e a morte, e de encantamento vivemos todos nós. O ideal seria vivermos encantados, maravilhados, enlevados, deslumbrados e seduzidos. Mas podemos também estar enfeitiçados, invisíveis e disfarçados, vivendo num palácio encantado como príncipes ou princesas, encantados mesmo sob a forma de uma fera, de um monstro ou de um execrável sapo, possuidores também de tesouros encantados, no aguardo contínuo de uma fada maravilhosa ou de um beijo libertador que tire o feitiço, o encantamento e que nos liberte pelo amor de uma vida sórdida que é equivalente a uma morte. Morte de um estado primeiro, adamítico, paradisíaco, do qual fomos privados, enfeitiçados, por obra de uma bruxa má, cruel e invejosa, ou como punição de um mal feito. O ideal do amor é o desencantamento que nos restitua, que restaure a primitiva e nobre condição. Como vocês veem, há aí todo um jogo entre a questão do encanto e do desencanto. Quer dizer, o encantamento tanto pode ser o momento de um deslumbramento, como o encantamento pode ser também o momento em que o príncipe vira uma fera. A linguagem tem os seus caprichos. Freud já o mostrou exemplarmente em seu Unheimlich. É um texto de Freud que foi traduzido como O Estranho, e onde Freud, 1919, mostra que na língua alemã, durante um certo tempo, dois termos que eram opostos, contrários, a saber, Heimlich, que é familiar, conhecido, íntimo, secreto, etc., foi tomado como sinônimo e confundido com o contrário, que era unheimlich, que seria o esquisito, o estranho, misterioso, e durante um certo tempo esses termos foram tomados como sendo sinônimos, ou apenas um deles era tomado como sendo um e outro. A mesma coisa ocorre com essas palavras, encanto e desencanto em português. O mesmo desencanto que a todos encanta,
que canta e decanta a libertação de um príncipe encantado, que jaz morto-vivo e metamorfoseado sob as aparências de um monstro. É o monstro desencanto que é o mesmo desencanto que exprime o desengano, a desilusão, a perda de toda esperança, a ruptura de todos os ideais, a morte, enfim. E na página 108, eu selecionei essa partezinha do texto para mostrar para vocês também esse jogo de palavras, essa dialética de linguagem e pulsão, não é? O encanto do amor ou o desencanto da morte mexem com o desejo e são seus frutos. É o desejo que cria e provoca fala, para dizer a impossibilidade do amor e a inapreensibilidade da morte. Sendo questão de fala, de linguagem, o amor e a morte enviam a gramática. É na língua, e mais particularmente na estrutura gramatical, que a lógica encontrou seu ponto de partida. E a lógica, como a psicanálise, põe em ação uma prática da linguagem. Para Freud, a transformação das pulsões é uma questão de gramática e prática da letra, de permutação de lugar entre o sujeito e o objeto, de voz, do verbo, enfim. Vocês se lembram dessa passagem de Freud na teoria das pulsões, quando ele diz que a voz ativa se refere ao sadismo e que basta que haja uma modificação para a voz passiva que nós caímos no masoquismo. Ou então na voz média, na reflexiva média, e estamos então na autopunição. Bom, eu trago essa questão de Ivan, que trabalha muito essa questão da dialética, da lógica, do significante, não é? De topologia e tudo mais, que são temas muito importantes no ensino de Lacan, a leitura que ele vai fazer de Freud e nas contribuições que ele traz para a psicanálise, para entender exatamente esse jogo da pulsão, vida e morte, amor-morte, a morte. Não é? A pulsão de vida e a pulsão de morte, elas estão fusionadas. Elas não são dois grupos, não são duas pulsões. É uma pulsão capturada pelo significante, não é? E que, consequentemente, vai dar significações distintas, tá bom? Com isso, eu encerro a minha discussão de hoje. No próximo vídeo, na próxima semana, eu quero trazer um pouco aqui o tema da textualidade, não é? Que foi alguma coisa que Sérgio trabalhou ontem no vídeo dele, né? Falando sobre texto. Eu quero trazer um pouco essa textualidade no sentido da psicanálise, não é? E também, além de fazer indicações aí para vocês, bibliográficas, de leituras importantes que nós vamos trazer para cá como elementos reflexivos, vai servir também para a gente também fazer uma discussão interessante a respeito da importância do texto. Mais uma vez agradeço para vocês. Meu querido Ivan Correia, um abraço bem grande, carinhoso, do quanto você é importante na minha formação e de tanta gente. Eu dedico esse encontro de hoje para você, né? Um grande abraço para vocês, sua família, Ana Isabel e todos mais, né? E para vocês também um grande abraço e nos encontramos na próxima semana. Tchau, gente.